Estamos de volta. Se você quer saber como resolver ansiedade e depressão, fica até o final dessa live. Manda essa live de 3 a 5 pessoas, compartilha, comenta aí de onde você está vendo. E eu tenho certeza que vai ser um conteúdo transformador para você. E já comenta também se você tem alguma dúvida, algo que você queira que eu responda. Você que não me conhece, meu nome é Vivaldo Neto. Eu sou especialista em ajudar pessoas a vencer ansiedade, depressão e outros problemas emocionais de maneira rápida e fácil, né? Com um método validado por mais de 500 pessoas. Então, uma ótima tarde para você que está aqui me acompanhando. Muito legal. Comenta aí de onde você está vendo, tá? E ótima tarde aí, meu amor, todo mundo que está me acompanhando. E deixa eu voltar aqui para as explicações que eu estava fazendo, né? Então, muitas pessoas de hoje se identificam com essa questão de ansiedade, com essa questão de depressão, mas poucas pessoas falam como que você resolve esse tipo de problema, né? Como será que você pode resolver esse tipo de problema? Comenta aí se agora vocês estão vendo e me ouvindo bem, né? Eu abri a live de novo aqui para ver se melhora. Olha que legal, pessoal de Recife, pessoal de São Paulo, de Itajaí. Eu sou oriundo lá de Socorro, interior de São Paulo, mas eu moro aqui em Alphaville. Eu sou marido da Maria Eugênia, pai da Sara. E eu sou criador do método Viva. Viva por quê? Porque para você poder vencer a ansiedade e a depressão, você precisa viver o processo. E como eu estava explicando, ó, esse aqui é você. Esse aqui é você. E aí, você está no momento presente. Você está no momento presente. Só que muitas vezes a ansiedade ela vem trazendo preocupações do futuro, pensando em coisas do futuro, problemas que podem acontecer. E muitas vezes o que a gente vai associar com depressão é o excesso de passado. Então, o primeiro ponto que você tem que entender sobre esses problemas, sobre esses temas, é que você tem que viver o presente. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Coloca aí se isso faz sentido, se você tem alguma dúvida, alguma questão, uma situação que você está passando. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui pro povo do Resiliência para eles entrarem de novo. Não sei o que está acontecendo aqui hoje. Vamos ver se eles conseguem conectar, só para a gente trazer esse conteúdo para mais pessoas. Então legal, a Mônica falou, ó, faz todo sentido. Então eu estava até compartilhando ali na tela um estudo que mostrou que a atividade física ela é extremamente válida, extremamente importante para você sair de ciclos de ansiedade e depressão. E por que, se a gente parar para pensar? Porque ela vai jogar você no momento presente. Ela vai forçar você a ficar presente. Boa tarde, by Pink Shoes. Boa tarde para todos vocês. Deixa eu só conectar aqui. Enquanto a gente chama aí a turma do Resiliência para a turma entrar. Boa tarde Shirley, boa tarde, olha lá, agora chegou a turma do Resiliência, vamos lá. Então o primeiro insight é esse, ó. O primeiro insight é esse. Não é sobre você ficar olhando para o passado ou ficar olhando só para o futuro. E esse aprendizado daqui, ó, é um aprendizado de controle, né? Porque o futuro, como ele vai ser exatamente, ele não está no seu controle. Não está no seu controle. Ó, valeu, Bárbara, que está usando o nome da página, que está sendo resiliente para a gente fazer essa live. E o passado, muito menos, ou seja, o que passou, passou. Então, o grande erro das pessoas, muitas vezes, é tentar controlar aquilo que não está no controle. É tentar controlar aquilo que não está no controle. Então, o que está no seu controle, que é o que está no seu controle, é o agora. Então, tem um livro até que ele se chama O Poder do Agora, que é o poder da sua vida está no agora. E você que quer descobrir o poder de viver no agora, o poder de resolver esses problemas emocionais, comenta Viva. Então, vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo, mas ó, você que está me conhecendo agora, segue aqui, ó, boa tarde, comenta aí de onde você está vendo, segue aqui para você ter mais conteúdos como esse, manda essa live de 3 a 5 pessoas. Você vai ver então, como por exemplo, já atendi uma senhora que tinha depressão, uma depressão profunda, uma fazendeira, e ela se sentia um lixo, ela falava para mim. Ela sentia uma merda, ela se sentia sem valor nenhum, como se ela simplesmente não tivesse nenhum valor, ninguém se importasse com ela. Ela fazia tudo para todo mundo, menos para ela mesma. Ela ajudava todo mundo, ela fazia de tudo na fazenda. Ela que carpinava o lote, ela que mexia no chiqueiro, ela que fazia tudo para todo mundo. Agora, quem que fazia alguma coisa para ela? Então isso
era uma consequência de um fundo emocional que ela tinha, de se sentir menor, de se sentir sem valor. Então, muitas pessoas acabam priorizando as outras e não priorizam a si mesmas. E isso é um grande aprendizado de controle, né? E essa cliente, ela conseguiu sair desse ciclo de depressão em apenas 3 sessões. Em apenas 3 sessões. E ela tomava antidepressivos, tá? Há 5 anos. E nada resolvia. E ela conseguiu resolver com o meu método Viva. Então, você que quer descobrir esse método, ó, comenta Viva. Comenta Viva. Quando você comenta Viva, você vai conseguir descobrir esse método. Você vai receber no seu inbox como funciona esse método. Um método extremamente validado, mais de 500 pessoas já fizeram. Então, a Mariane Oliveira, que está com crise de ansiedade, eu falei do passado, né? Então, ela, além de se sentir muito desvalorizada, impotente, se sentir um lixo, ela estava presa ao passado, porque ela já era uma senhora de 70 anos e ela vivia sempre com aquele saudosismo. Ah, porque quando era jovem, porque sei lá o que, Estrada das Plantas, sabe isso? Então, um dos grandes trabalhos que eu fiz com ela foi dela criar o próprio ritual dela, para ela estar sempre presente, para ela estar no momento presente. E sabe como que ela descobriu isso? Tomando banho. Então, como ela acordava cedinho, 6 da manhã, para ir mexer no chiqueiro, ela descobriu que ela mesma reforçava aquela coisa de ela se sentir um lixo, sentir uma merda, porque muitas vezes ela esquecia de tomar banho. Então ela ficava fedendo merda o dia inteiro. Pensa, sair do chiqueiro e não tomar banho. Então ela passou a sair do chiqueiro e tomar um banho, só que não era qualquer banho. Era um banho assim que virou um ritual. Era um banho que virou ali realmente um ato de amor próprio, de autocuidado. E ela saía do banho, ela se maquiava, ela colocava uma roupa chique de fazendeira. Ela saía do banho, ela fazia uma oração para Nossa Senhora de Fátima, que ela era devota. Ela saía do banho e ela saía dando ordem para todos os funcionários. Ó, você faz aqui, você faz aquilo outro. E ela curtia como a grande fazendeira que ela já era, mas ela não se sentia assim. Agora, você que está com crise de ansiedade, primeiro, é o seu corpo querendo sair do presente. Então, volta para o presente e fala assim, ó, nada é mais importante do que estar aqui agora. Neto, me ensina uma forma extremamente validada e fácil e simples de eu voltar para o presente, respiração. A ansiedade, geralmente você vai ter ciclos de respiração curta e rápida. A pessoa fica assim, ó. Se você vai fazendo isso, vai disparando o seu sistema de alerta. Tipo, perigo, perigo. Tá? Então, se eu estou num ciclo de ansiedade, e a minha mente está... e meu corpo está disparado, o que é um grande inibidor disso? Uma grande ferramenta para você voltar para o presente. É um ciclo de respiração longa e cíclica. Neto, qual que é a contagem da respiração? Ai, meu Deus, eu escutei que era 4, 7, 8, outra pessoa falou que é 6, 9, 10, tanto faz. O importante é o que importa. O importante é você fazer uma respiração que é longa e cíclica. O que é ser cíclico? É que faz um ciclo. Então é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Eu faço. Eu estou fazendo... Deixa eu pegar outra folha aqui. Ó, respiração de alerta. Respiração de alerta é isso aqui, ó. Curta e rápida. Tá? Curta e rápida. Agora, eu quero sair disso, eu tenho que fazer, então, respirações longas e cíclicas. Ó, longas e cíclicas. Longas e cíclicas. Faz sentido? Então, como assim, Neto? Longas e cíclicas. Um exemplo, ó. Tá? Então, para a menina aí que falou que está com crise de ansiedade, essa técnica se chama breath work, do inglês, trabalho de respiração. Tá? Quem é um dos criadores dessa técnica, né, descobriram essa técnica com um cara que se chama Wim Hof. E esse cara, ele conseguia controlar tanto o corpo dele para não ficar em alerta, que é o seguinte, ele tem vários recordes mundiais de ficar em temperatura extremamente gelada. Banheira de gelo, sabe essas coisas? Se você entra numa banheira de gelo, se você entra numa água muito gelada, quem aqui já fez isso? Quem aqui já entrou numa água muito gelada, tipo uma cachoeira? Quando você entra nesse tipo de água,
dispara o seu sistema de alerta. Perigo. Por quê? Porque se eu continuar aqui, eu vou morrer congelado. Boa tarde, Maria José. E seja bem-vinda, Maiara e Maraísa, ponto Natal, que começou a seguir. Então, mesmo com ele estando numa banheira extremamente gelada de gelo, que seria assim, uma sugestão muito forte para ele ficar em alerta, ele fazia esses ciclos de respiração e ele conseguia dominar esse estado. Então veja como isso é poderoso, veja como isso é poderoso. Agora, é importante você entender um conceito que eu vou trazer aqui para você também, ó, que é o conceito da causa e do efeito. Da causa e do efeito. Nossa, esse desenho ficou muito ruim. Deixa eu fazer um outro aqui, porque esse aqui não vai dar. Desenhar, né? Mas vamos fazer um outro desenho aqui, então, né? Outro desenho para ficar mais fácil. Um desenho que eu sei fazer. Você vai vir da Kelly, que começou a seguir. Então, eu já usei esse exemplo em outras lives. Ó. Imagina que isso aqui é uma árvore. Nós temos aqui as raízes dessa árvore, né? As raízes, né? Então, o que é o efeito? O efeito é a consequência. Então, quando cai aqui uma fruta que está podre, ela vai lá, cai aqui, apodrece, muitas pessoas ficam pegando essa fruta e jogando fora. Tá? Muitas pessoas pegam isso e jogam fora. Só que isso você está fazendo o quê? Você está remediando os efeitos. Remediando os efeitos. Está travando? Veja aí se voltou. Então, quando eu falo de causa e efeito, é você entender que a ansiedade, a depressão, ela já é um fruto, ela já é uma consequência daquilo que você está vivendo. Tá? Então, a gente tem que ir na raiz, onde começou, o que está enraizado, o que está prendendo esse mecanismo de consequência. Então, a raiz é o mecanismo que dá sustentação para o tronco e para a árvore ter essa consequência do fruto. Tá? Comenta aí se destravou. Comenta aí se destravou. Então, o método Viva, o primeiro diferencial é que a gente vai buscar a raiz. E a raiz de ansiedade e depressão, ela não é no lógico-racional, não é na sua consciência lógico-racional. Ela é, sim, no seu emocional. Ela é, sim, no seu emocional. Então, o grande erro das pessoas é achar que vai resolver a ansiedade e depressão tomando remédio. Ou tendo insights lógico-racionais. Não vai. Porque a ansiedade, guarda isso que eu estou falando, a ansiedade está diretamente ligada com medo. E a depressão está diretamente ligada com tristeza. Seja bem-vinda, Nilza, seja bem-vindo. E Ramar Nunes, que começou a seguir. Então, segue você também, manda essa live de 3 a 5 pessoas que precisam desse conteúdo. Então, importante você entender esse tripé emocional, que muitas pessoas não sabem, muitas pessoas não colocam em prática, muitas pessoas têm isso como um ponto cego, muitas pessoas fingem que isso não existe. Mas esse é um erro muito, muito comum. Muito comum. E eu vou explicar aqui para você. Eu já trouxe esse conteúdo em outra aula, mas é um conteúdo que ele tem que estar sempre sendo trazido para você identificar aquilo que você tem que identificar. Ó, começa a traduzir essa ansiedade, essa depressão que você está sentindo em alguma dessas emoções, tá? Dessas 3 emoções. Emoções de medo, de tristeza e de raiva. Então a pessoa muitas vezes ela está se sentindo ansiosa, mas na verdade ela está com medo. Ela está com medo de morrer, por exemplo. Às vezes a pessoa está se sentindo ansiosa, mas isso é um medo de ser traída, é um medo de ficar sem dinheiro. São medos que ela está carregando, tá? E por que isso é importante? Porque saber o fundo emocional é o primeiro passo para, por exemplo, você fazer uma vivência com técnicas como eu ensino no Método Viva,
onde você pode liberar essas emoções, onde você pode soltar. É como se você pegasse essa raiz aqui, ó, puxasse para fora de você, tirasse isso de você. Porque tudo tem uma primeira vez, sabe essa raiz? Tem uma primeira vez que isso foi semeado. Provavelmente isso foi gravado na sua memória. Provavelmente uma memória lá de quando você era criança, provavelmente questões com pai, com mãe. Quem aqui está se identificando com isso? Isso está fazendo sentido? Comenta aí se você está entendendo, se está fazendo sentido. Se você tem alguma dúvida, comenta aí, por favor. Então essas emoções são as mais comuns que você tem que olhar. Medo, tristeza e raiva. Muitas pessoas, elas se enganam porque ela não consegue olhar para essas emoções. Ela finge que não sente. Só que emoção, você não para. Então, que legal. A Yolanda falou que está compartilhando com a turma. Compartilha mesmo, que isso é importante. E olha lá, a Carla Ferreira falou que está se identificando. Então, comece, o primeiro passo é identificar. Isso que eu estou sentindo, que eu estou chamando de ansiedade, depressão. Será que isso não é medo? Será que isso não é tristeza? Será que isso não é raiva? Muitas pessoas têm sensações de depressão e ela acha que ela não tem energia, mas na verdade, ela está se sentindo com muita raiva contida, muita raiva contida. Então, quem aqui, por exemplo, tem raiva das situações que passaram na vida dela, na própria vida, né? A pessoa tem raiva, só que ela não externaliza. Ela não externaliza. Olha, aquele falou, tá fazendo sentido para mim. Eu ando realmente com medo de algumas coisas que podem acontecer. Então, o medo, vamos falar do medo? Ele tem ligação direta com a dúvida, tá, Kelly? Quanto mais dúvidas você tem, mais medo isso vai gerar. Então, eu estou aqui no meu quarto, no home office, aqui da minha casa. Aí, imagina que eu tivesse com dúvida sobre a qualidade do teto, a qualidade do prédio. Aí eu começo a falar assim, nossa, acho que esse prédio vai cair. Será que vai cair? Eu começo a ficar na dúvida. Mas e se cair? E quanto mais eu fico na dúvida, mais eu fico com medo. Então, por que muitas pessoas estão num ciclo de ansiedade? Porque elas estão num ciclo de dúvida, um ciclo de incerteza. E isso muitas vezes vem da pessoa que ela quer controlar o futuro para que ele saia exatamente do jeito que ela acha que tem que sair. Tá? Então, não queira brincar de Deus, né? E assuma o controle daquilo que está no seu controle. Que são as suas ações para talvez você criar o seu futuro. Só que isso muda tudo, porque o controle é sobre você colocar o pé para Deus colocar o chão. Ou seja, não é você querer controlar tudo. Tem coisas que não estão no seu controle. Então essas coisas você vai simplesmente soltar. Essas coisas você vai simplesmente exercer a sua fé. E aí que tá, Kelly, ó, eu vivo com coisas que não dependem só de mim. Exatamente esse é o ponto. Se a coisa não depende de você, não tem por que você se preocupar. Você tem que fazer a sua parte. O que está no seu controle? Eu já expliquei sobre isso também em outras lives. Você que ainda não me segue, segue aí, você também, que são conteúdos bem importantes, como a Rosiane falou. Exatamente, ó. Esse aqui é o Golden Circle, ou o círculo, né, de ouro. Vou trazer aqui, ó, que são os 3 níveis do controle. Tem o nível 3, o nível 2 e o nível 1. O nível 1 ficou ao contrário para vocês, né? Então tem que ser nível 1, nível 2 e nível 3. 1, 2, 3. Certo? 1, 2, 3. Então, no nível 3, são coisas que você realmente controla. A sua reação, aquilo que você decide para você, aquilo que você faz para você. O nível 2, aqui está diretamente ligado com pessoas. Pessoas não estão no seu controle. No máximo, elas estão na sua influência. Então, eu estou olhando aqui para você, falando, ó, segue aqui a Robin Neto, comenta viva, comenta alguma coisa. Estou te falando algo, você pode seguir ou não. Mas é você que tem a decisão, porque você está no nível 3, você tem o livre-arbítrio. Entende? Agora, eu posso influenciar você. E você pode influenciar
outras pessoas. Agora, tem pessoas que você pode mostrar por A mais B alguma coisa que ela não vai te ouvir. Ela não esquece. Tem pessoa que não te escuta e pronto. Então, por quê? Porque ela não está no seu controle. Então, tentar controlar isso vai ser extremamente frustrante. E, por fim, tem situações que você nem controla e nem influencia, como a chuva, como eventos externos, né? Então, para essas coisas, você tem que exercer a sua fé. Então, o oposto de controle não é descontrole. Isso é a falta de controle. O oposto de controle é fé. Aqui, ó. Aqui, ó, fé. A fé é a ausência de dúvida. A fé é você colocar o pé para Deus colocar o chão, tá? E a Kelly falou, realmente, eu me apego muito ao espiritual. Estou cuidando do espírito para evoluir pensamentos. Só que a fé, ela não precisa ser algo místico, mirabolante, tá? Extremamente espiritual. Se for, beleza, mas não precisa. A fé é só uma convicção. 100%, sem dúvida. Então, por exemplo, eu tô com uma fé agora inabalável na segurança do prédio. E isso é tão forte que eu não fico pensando, nossa, será que esse prédio vai cair? Não. Ou seja, a ausência de dúvida. Lembra, dúvida gera medo. Então, a fé, a certeza vai trazer segurança. Então, qual que é um dos grandes remédios para a ansiedade? Fé. Só que a fé em relação ao quê? Em relação àquilo que você está com dúvida. E muitas pessoas, elas têm dúvidas sobre a própria vida, dúvidas sobre o trabalho, dúvidas sobre o relacionamento, dúvidas sobre a própria identidade. Então, como que você vai se amar se você não souber quem é você? Se você estiver na dúvida de quem é você, isso vai trazer ansiedade. Você não sabe direito, isso traz medo. E a Carmen Ferreira falou assim, nossa, tá tudo relacionado à minha vida, o medo de não dar conta. Exatamente. O que é medo de não dar conta? Eu tenho dúvida, acho que eu não consigo. Então, vou dar um exemplo. Tem esse caderno aqui na minha frente. Eu posso falar assim, nossa, mas é claro que eu consigo pegar ele com a outra mão. Isso é meio óbvio. Então, eu tenho uma fé, ou seja, tenho uma ausência de dúvidas de que eu consigo fazer isso. Mas, se por qualquer motivo, por um bloqueio emocional, eu falo assim, nossa, mas acho que não é pra mim, será que eu não consigo? Acho que eu não dou conta, ai meu Deus, e eu começo a instigar essa dúvida, vai me trazer medo de não conseguir. Olha lá, a galera falando verdade, verdade, verdade. É isso aí, turma, é verdade mesmo. Tem mais de 500 atendimentos aí para mostrar que é verdade. E faz que nem a Alessandra Rodrigues. Começa a seguir. Você que não segue, segue a equipe Neto. Manda essa live de 3 a 5 pessoas. Então, ó, gostaram dessa explicação? É o círculo do controle. Lembra dessa frase que resume tudo isso. Você coloca o pé para Deus colocar o chão. Você precisa identificar, então, quais emoções você está carregando. Medo, tristeza e raiva. E por que não também alegria? Quanto tempo faz que você não faz coisas que te dão alegria? Muitas pessoas elas estão num ciclo de depressão, de ansiedade, simplesmente porque elas abandonaram esse quadrante aqui. Elas simplesmente não desfrutam mais a própria vida. Então, perceba que é um jogo de foco. Seu foco tem que estar aqui. Tá? E saber disso daqui não resolve, tá, pessoal? Eu estou trazendo muita consciência aqui para vocês, para você tomar consciência. Mas, puta, Neto, entendi então que eu tô com medo de não conseguir. Como que resolve? Comenta Viva. Comenta Viva, porque você vai conhecer o meu método, que é um método Viva, para você resolver de forma rápida. Para você ser vívido no processo, para você ser ativo. Porque o grande problema de pessoas que identificam a gente fala, tô com medo de não conseguir. Aí a pessoa vai numa terapia, ou vai sei lá o quê, e a pessoa vira para ela e fala assim, fala mais sobre isso. O que você acha sobre isso? E fica naquela coisa passiva. Blá, 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 de papo furado. Não resolve. Ai, Neto, então você está criticando. Eu não estou criticando ninguém. Só estou falando que se você vai em qualquer abordagem que seja, onde você tem que ficar passivo, e você não muda nada em você, você não recebe nenhum recurso para que você use esse recurso, dificilmente você vai mudar alguma coisa. E a Rosiana falou, já me senti assim, tipo, querer controlar coisas que estavam fora do meu controle. Se cobrar demais e querer dar conta de tudo. Então, exatamente, Rosiana, você puxar para você aquilo que não é seu. Isso traz, sim, muita ansiedade. Nossa, traz muita ansiedade. Então, agora não está chovendo. Imagina se eu colocasse na minha responsabilidade a chuva. É extremamente frustrante, porque eu estou tentando controlar algo que não está no meu controle. Então, faz que nem a Yolanda, que nem o Simplício, a Usane, a Simplício, comenta Viva para você, ó, atuar aqui, ó, na raiz. É aqui, ó, que você tem que atuar, na raiz. E aí tem um ponto importante, né? Por que eu falo que o método é Viva? Porque Viva, ele está remetendo a movimento. A vida é movimento. Como diz o Albert Einstein,
A vida é que nem andar de bicicleta. Para você se manter em equilíbrio, você tem que estar em movimento. E essa questão emocional, eu coloquei aqui uma árvore, mas ela é exatamente que nem um jardim. Então você pode estar com o seu jardim agora bonitinho, uma belezinha. Mas se você para de cuidar, como é que ele vai ficar? E tem pessoas que nunca cuidaram desse jardim mental, da mente, do emocional. Então tá lá tudo estrupiado, né? Tudo largado. Então imagina no seu corpo físico. Se você hoje está com a barriga tanquinho, tá lá uma beleza. Aí você para de fazer dieta, para de ir na academia, você para de cuidar do seu corpo. O que vai acontecer? Você vai engordar. Talvez você vai virar obeso. Por quê? Causa e efeito. Então é aqui que a gente trabalha no Viva, nas causas. Porque ansiedade e depressão, embora seja muito comum, não é normal, isso é só um rótulo. Não se apegue aos rótulos. Não se apegue aos rótulos. Procure as causas. Olha que legal, Cá Ferreira começou a seguir, seja bem-vinda cá. Então, fez sentido isso aqui, ó. Um exercício simples que você pode deixar anotado no seu celular. Ó, aproveita, tira um print dessa tela aqui, ó. Vou contar de 1 até 3 para você tirar um print e me marcar depois, ó. 1, 2, 3. Tira um print aí para você guardar esse método de você identificar quais emoções que você sente. E a Rosana falou, mas agora eu estou bem melhor me apegando a coisas, situações positivas. Exatamente, que bom. Então você está exercendo a sua fé. Naquilo que você não tem controle, tem que exercer a fé. Agora, isso não é jogar o seu resultado para Deus. Porque se você joga na mão de Deus, você está jogando só para cima. Ó, você está jogando na mão de Deus, aqui é a fé. Você joga só para cima. Só que se você jogar só para cima, você fica parado no mesmo lugar. Mesmo que você vá muito para cima, ó, se você vai muito para cima, você não sai do lugar. Então o controle, ou seja, as suas ações, elas te levam para frente. Tá? Te levam para frente. Só que se eu tento só controlar a situação, e eu fico só naquilo que está no meu controle, eu vou conseguir coisas com pouca expressividade. Um resultado aqui baixo. Ó. Resultado baixo. Se eu ficar sem nenhuma fé, só controlando só coisas que eu tenho total controle, eu vou ter uma coisa baixa. Agora, quando eu misturo os dois, o controle e a fé, eu consigo ter esse tipo de resultado aqui, assim, ó. Ó. Exponencial. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Só mais um exemplo. Então, só mais um exemplo. Para mostrar de outra forma aquilo que eu acabei de falar. E aí tem um quadrante também que você pode aprender, para a gente finalizar. Hoje eu estou gostando de desenhar aqui, ó. Tem um quadrante, aprendi com o Caio Carneiro essa. Quadrante 1, 2, 3 e 4. Das atividades que você tem que fazer, tá ao contrário, né? Deixa eu fazer aqui ao contrário. Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Agora sim, ó. 1, 2, 3, 4. 3 está ao contrário, né? Vamos ver o 3 aqui, ó. 3. Então tem coisas que elas te gastam muita energia e você não tem resultado. E você não tem resultado. Tá? Seja bem-vindo, Edson. Então, esse tipo de coisa que você fica gastando muita energia e não te dá resultado nenhum, esse tipo de coisa você só precisa eliminar na sua vida. Tá? Você só corta. Então, aquele joguinho, você fica o dia inteiro jogando, ele te dá um trabalhão, você tem que ficar entrando todo dia lá no joguinho e não te dá resultado nenhum, simplesmente corta. Tem coisas que você gasta bastante energia, mas elas te dão algum resultado. Tá? Então, essas coisas você pode delegar para outras pessoas. Esse é o ideal. Tá? Mas você não vai priorizar. Tem coisas que você gasta pouca energia, que é o nível 3, e elas te dão pouco resultado. Essas coisas você tem que avaliar e falar assim, putz, são coisas que às vezes vale a pena. Às vezes é uma coisa que com 5, 10 minutos vai te dar um micro resultado ali. São coisas que às vezes vale a pena você investir. Agora, tem coisas que você tem um baixo custo de esforço para fazer e elas te dão bastante resultado. Essas são as coisas que você tem que buscar.
um nível 4. Isso é você entender de causa e efeito. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos pensar em vendas. A pessoa que ela tá lá com o funil dela de vendas e ela pode fazer, por exemplo, um recontato com pessoas que já demonstraram interesse, que ficaram ali de fechar um serviço ou um trabalho com ela. Isso, às vezes, é uma coisa que vai dar pouco esforço. Às vezes, ela mandar uma mensagem. Então, em 5 minutos, às vezes, ela consegue mandar para 10, 20, 30, 40, 50 pessoas. Né? Então, isso dá um baixo esforço, mas isso pode dar um resultado alto de vendas, né? de resultado ali de faturamento. Tá? Ao passo que ela pode, por exemplo, ficar mandando 1000 mensagens para as pessoas que não têm interesse naquele serviço, naquele produto. Um lead completamente frio, por exemplo, uma pessoa que não quer. Então, às vezes, ela vai estar tendo muito esforço, muito trabalho para ter um resultado baixo. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Então, é você saber criar esses mecanismos de você ter o menor esforço para ter o máximo resultado. E é exatamente assim que eu desenhei o método Viva. O método Viva é um método que está olhando para o número 4, onde você tem pouco esforço de tempo que você investe comparado a outras abordagens e você tem um resultado alto. Nossa, Neto, será mesmo? Dá uma olhada nos depoimentos. Cara, tem pessoas que com uma sessão, não é 2 nem 3, pessoas que com uma sessão resolveram problemas de anos na vida dela. Problemas como fobia social, problemas como síndrome do pânico, com uma sessão. Então, olha só o custo-benefício do esforço. Às vezes, uma sessão você tem um benefício gigantesco. Teve pessoas que estavam com pensamentos suicidas, pensamentos de tirar a própria vida, e com uma sessão resolveram. Já tiveram pessoas que fumavam compulsivamente por muito tempo, resolveram com uma sessão. Então, olha só como o método ele é desenhado para você ser nível 4, para você ter pouco esforço e muito resultado. É esse tipo de atividade que você tem que focar. A atividade que é causa dos seus efeitos. A Juliana falou, tem um pedido extremamente atrasado, pode pedir. Seja bem-vinda, Elisa, a Paola, que começaram a seguir, a Juliana também. E a Juliana falou, preciso que entregue meu pedido, fiz setembro de 2025. Setembro de 2024 seria, né? E a Elisa Camargo, que tem pânico e ansiedade por 20 anos, comenta viva. Comenta viva, tá? Quando você comenta viva, você vai descobrir o meu método para resolver isso. E depois da live aqui, dá uma olhada nos depoimentos. Mas a diferença do meu método é que a gente vai trabalhar na causa. A gente vai trabalhar em coisas que realmente dão resultado. Você não vai ficar indo lá no meu consultório, seja online ou presencial, pra gente ficar assim, ó, batendo palma, pra eu ficar assim pra você, pra gente ficar cantando, dançando junto, ou ficar batendo papo. Ah, e aí, como é que foi sua semana? Olha, bibibi, bobobó, bibibi, bobobó. E eu vou te perguntar, nossa, o que você acha disso? Aí você fala, isso não resolve, gente. Desculpa que é sinceridade, mas não resolve. Neto, como você tem certeza que não resolve? Porque eu atendo todos os dias pessoas que chegam pra mim e falam assim, Neto, eu tô há 5 anos numa terapia com o mesmo problema e não resolvi nada. Então, o que está acontecendo? A pessoa está gastando muita energia em algo que não dá resultado. Em algo que não dá resultado. Então, você tem que entender isso de causa e efeito e focar na sua vida naquilo que realmente importa. Por isso que eu brinco, importante é o que importa. O livro Essencialismo fala muito isso. Se não for um sim óbvio, é um não óbvio. Então, você está, às vezes, gastando tempo, energia e dinheiro com coisas que não valem a pena. E tem um conceito na economia que se chama custo de oportunidade. O custo de oportunidade, ó, hoje eu tô desenhista mesmo. Hoje é assim, acordei com o pé na tela. Ó, o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? Imagina você, ó, que você que nem meu sogro, que é um grande fazendeiro. Imagina que você é um fazendeiro. E você tem um terreno aqui, ó. Vamos supor que você tem um terreno de 10 metros por 10 metros. Opa, foi errado, né? Vamos supor que aqui é 10. E aqui também é 10. Agora vai, né? Ó, 10 por 10. Então, aqui você tem um total de
100 metros quadrados, tá? Mas aí vamos supor que você produz dois tipos de coisa. Vamos supor que você produz café e que você produz milho, tá? Você produz café e milho. Então, a gente tem aqui 100 metros quadrados, tá? Todo mundo comigo? 100 metros quadrados. 100 metros quadrados. Certo? 100 metros quadrados. Quando você toma uma decisão de investir em uma das coisas que você vai plantar, um dos custos que existe nisso, nessa decisão, é você não plantar outra coisa. Seja bem-vinda, Nayara, seja bem-vinda, Midori. Olha que interessante. Um dos custos de você estar aqui na live é você não estar fazendo outra coisa. Isso se chama custo de oportunidade. Então, quando você fica investindo em coisas que são nível 1, coisas que você gasta muita energia e não dá esforço nenhum, você tem um custo de oportunidade muito alto. Porque você poderia estar fazendo outra coisa muito mais produtiva, mas você não faz. Então, ó, se eu tenho 100 metros quadrados, eu posso plantar 50-50, e aqui eu posso pôr o café, e aqui eu posso pôr o milho. Nossa, mas eu não quero mais plantar. Agora tá voltando, ó. Então, vamos supor que você está plantando 50 de café e 50 de milho. Então, tá aqui meio a meio. Mas aí você fala assim, Neto, eu quero plantar 60 de café. Plantar 60 de café, ou seja, mais de café, implica em uma coisa. Eu tenho que plantar 10 a menos de milho. Isso é o custo de oportunidade. Então, eu só consigo plantar mais 10 de café se eu plantar menos 10 de milho. E por que eu estou falando isso? Porque provavelmente você está investindo coisas na sua vida que você está deixando de fazer coisas que realmente são importantes para você. Às vezes você tem coisas que você já sabe que é furada. Você está colocando um café onde você queria colocar milho. Tem pessoas que estão escutando aqui essa live que elas sonham em ter uma plantação só de milho. Ah, eu queria 100% de milho. Sabe o que ela faz? Ela só planta café e ela nunca planta milho. Entendeu a analogia? Então você precisa entender o custo de oportunidade. O custo de oportunidade explica a coisa mais valiosa que você tem, que é o seu tempo. E o custo de você estar aqui agora vendo essa live é você não estar fazendo outra coisa. Então muitas pessoas elas erram porque elas não ficam trabalhando na causa, elas querem trabalhar no efeito. Pessoas que às vezes estão numa dívida e ficam buscando enxugar a dívida ou só diminuir um custo, quando na verdade ela também tem que buscar a causa. Quando na verdade ela tem que investir em coisas que se ela investir vai dar um resultado muito maior. Entende o que eu estou dizendo? Às vezes a pessoa fica lá trabalhando para olhar detalhe por detalhe de uma coisa, ela vai gastar muita energia para pouco resultado. E às vezes ela investir numa solução, lançar um produto novo, trabalhar mais, mandar mais mensagens para os clientes, mexer ali o WhatsApp, isso é uma coisa que vai dar um trabalho menor e pode dar um resultado muito maior. Gostaram do conceito de custo de oportunidade? Quem aqui já tinha ouvido falar desse custo? Seja bem-vinda, Camila Gomes, que começou a seguir. Olha que legal a galera comentando viva. Então, você que quer descobrir um método onde você vai aproveitar o seu tempo ao máximo, onde você vai pegar a coisa mais valiosa que você tem na sua vida, que é o seu tempo, a sua qualidade de vida, o seu autocuidado, comenta viva. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Viva, viva. E a Dart está chegando agora, hoje, falando de ansiedade e depressão. Vamos recapitular aqui, ó, hora da revisão. Deixa eu pegar aqui meus desenhos. Olha quantos desenhos a gente fez hoje, hein? Hoje estava animado. Tem desenho que eu nem mostrei porque estava muito feio. Ó, aqui, ó, quanto desenho legal hoje, hein? Ó, então eu falei que você está aqui no momento presente. O maior presente que você tem na sua vida, o seu tempo é agora. E a maior prova de amor próprio é você viver aqui, ó, no presente. Agora, tem muitas pessoas que estão tentando controlar coisas que não estão no controle. Como o passado, ficar remoendo o passado só no saudosismo. Ai, porque no meu tempo, ai, sei lá o quê. Nossa, mas aquele dia, se tivesse sido de outra forma, solta, isso não está no seu controle. O que está no seu controle é você mudar isso hoje. Hoje. Esse é o presente. E muitas pessoas que estão apegadas ao futuro. Aqui, muitas vezes a gente vai chamar de ansiedade e aqui, muitas vezes, de depressão. É falta de presente, falta de presença, falta de você olhar para mim e falar assim, ó, nada é mais importante do que estar aqui agora fazendo isso. Então, eu falei também da
do alerta e do descanso, porque que nem uma chavinha. Se eu estou em alerta, eu não estou em descanso. Se eu estou em descanso, eu não estou em alerta, e por aí vai. Alerta e descanso, alerta e descanso. Então, pessoas que estão muito em ansiedade, elas estão num ciclo de alerta, com o alerta ligado lá no talo, como se fosse um grande perigo que ela está vivendo, ela não consegue baixar a chavinha para o descanso. Então, ela tem que entender esse jogo. E uma das formas que eu expliquei para você baixar esse jogo é sair das respirações curtas e rápidas para respirações longas e sem pausa. Longas e sem pausa. Então, essa técnica que é a técnica do breathwork. E você que sofre com o passado e com o futuro, comenta viva, para você descobrir o meu método de você resolver isso de uma vez por todas, de uma forma definitiva. Por que de uma forma definitiva? Porque, como eu expliquei aqui, ó, todo sintoma tem uma causa. Todo fruto podre que cai da árvore tem uma raiz. Ele não saiu do nada. Se não tivesse essa raiz, não teria tronco, não teria árvore, não teria fruta podre. Então, sofrer com o passado e com o futuro já é uma consequência. Qual é a raiz disso? A raiz provavelmente está na sua identidade. Provavelmente está nas suas memórias. Estão em coisas que você não consegue ver, que estão no seu inconsciente, coisas que talvez você nem sabe sobre você mesmo. E isso está aqui entroncado e trazendo essas frutas. Neto, dá pistas aqui de coisas que podem estar enraizadas. Olha para essas emoções. Ó. Medo, tristeza, raiva. E quanto tempo faz que você não faz alegria? Faz alguma coisa que te dá alegria. Então, essas emoções são extremamente importantes. Extremamente importantes. Expliquei também sobre o círculo do controle. Pessoas que querem controlar coisas que não estão no controle. Pessoas que querem controlar pessoas que também não estão no controle. E não focam no número 3, que é aquilo que realmente está no seu controle. Falei que você tem que colocar o pé para Deus colocar o chão. Fazer o seu movimento virar exponencial. Falei também hoje, olha outra coisa. Falei de você ter atividades que te gastam muita energia e pouco resultado. Pouca energia, pouco resultado. Aqui é muita energia e algum resultado e depois pouca energia e muito resultado. Tá? Então comenta viva. Viva. E por fim, obrigado aí, Bárbara, galera do Resiliência que está aí comigo sempre. Um abraço para todos. Finalizando essa live aqui, expliquei do custo de oportunidade. Olha o custo de oportunidade. Então tem um terreno que ele tem 10 por 10. Esse terreno tem 10 por 10, então ele tem 100 metros quadrados. Eu posso plantar 50 metros quadrados de milho e 50 metros quadrados de café. Agora, o custo de oportunidade, ele fala o seguinte. Caiu bem na hora aqui. O custo de oportunidade, ele fala o seguinte. O custo de oportunidade, ele fala o seguinte. Um dos custos de você plantar milho é você não plantar café. Um dos custos de plantar café é não plantar milho. Percebe isso que eu estou dizendo? Então, já estava tirando um print aqui. Custo de oportunidade. Então, eu estou plantando 50-50. Neto, eu quero plantar 50, eu quero plantar 60 de milho. Então, o que isso vai implicar? Que eu vou ter que plantar 40 de café. Então, pensa nisso no seu tempo. Você tem 24 horas no seu dia, você tem, sei lá, quantos segundos, agora me fugiu quantos segundos você tem no seu dia. E cada segundo, cada minuto que você passa com uma coisa, você tem um grande custo de você não estar fazendo outra coisa que poderia ser melhor para você. E não entra nessa de achar que eu estou falando coisa que é melhor, achando que é uma coisa produtiva, só de trabalho. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é uma coisa para você desfrutar, para você estar sendo você mesmo. Agora, foge de coisas que você gasta muita energia e não te dá resultado nenhum. Nem de entretenimento, nem de saúde física, mental, nem espiritual. Fechado? Última chance, segue aqui, manda essa live de 3 a 5 pessoas, vou deixar ela salva. Valeu, Bárbara, Resiliência, Robson, Pieta, todo mundo que está aí comigo nessa jornada. Um beijo no seu coração, sabendo que mudar você muda o mundo. Para de achar que o mundo que tem que resolver a sua ansiedade por você ou terceirizar para um remédio. É você que tem que mudar. É sobre a sua vida. É só sobre você. E que bom, porque a coisa mais valiosa que você tem é a sua vida. E quando você realmente ativar essa sua identidade, identificar quem você é, você vai ativar o seu propósito. E aí sim você vai ser capaz de ser um ótimo convidado para o anfitrião que é Deus, o universo, e você aproveitar esse banquete que é a sua vida, identificando o milagre em tudo aquilo que é óbvio. Identificando coisas incríveis, como enxergar, como me escutar, como estar consciente de quem você é, ter uma família e ter aquilo que você já tem e agradecer por isso. Um beijo no seu coração. A gente se vê amanhã, 13 horas e tchau!